Olá, pessoal! Então, hoje é dia de falar sobre o que conecta pessoas e organizações, né? Todo mundo aí, quando a gente começa a estudar sobre comportamento humano dentro de organizações e participação em grupos, é muito comum que se fale sobre motivação. E aí eu sei, né, só para deixar claro, quando a gente fala de motivação, a gente está falando de um impulso, um componente que é individual, que é realmente relacionado à própria pessoa e que ninguém se motiva da mesma forma. Né? Existem elementos diferentes e isso traz uma complexidade muito maior quando a gente está falando dessa conexão e desse engajamento aí que se busca hoje entre pessoas e organizações. E aí, na tentativa de esclarecer um pouco mais sobre esse ponto, eu vou trazer para vocês assim um conceito que é chamado de quadrimembração organizacional. Também é um conceito da antroposofia que fala sobre conexões entre pessoas e organizações, considerando aí que podem existir 4 níveis de conexão. Tá? E isso faz com que a gente entenda um pouquinho por que quando a gente fala de programas de reconhecimento, é tão difícil que um único programa atenda às necessidades e aos anseios de todos os funcionários, por exemplo, ou é tão difícil que um líder considere apenas uma única maneira de gerir e de atuar com as pessoas e que todo mundo vai se sentir motivado, estimulado e feliz por causa daquela forma de atuar. Então pensem no seguinte, pensem na organização como um organismo, né, vivo, como se fosse uma célula, tá? E aí essa organização dividida em 4 níveis, tá? Você tem um primeiro nível da organização que é relacionado às questões mais concretas, mais materiais da organização, que é a questão mais relacionada aos recursos. Então, esse primeiro nível é chamado de nível dos recursos. No segundo nível, você tem o nível dos processos, a maneira como as coisas funcionam, como é que esses recursos são utilizados para fazer com que essa organização se mantenha viva. De nada adianta eu ter um computador se eu não tenha, por exemplo, um sistema que está relacionado ao nível de processos para que esse computador funcione. Tá? Então, toda organização tem formas de trabalhar que são peculiares, tem políticas, tem procedimentos que fazem com que esse nível dos processos se mantenha ativo. Subindo um pouco mais, a gente está falando do nível de relações. E aí a gente está falando dos relacionamentos dentro da organização, como é que é o clima organizacional, como são as antipatias e simpatias, a quantidade de fofoca ou não, como é que a comunicação é processada nesse ambiente, como é que os aniversários, por exemplo, são comemorados, né? Se é só um protocolo, tipo aqui no nível do processo, ou se de fato existe um nível de envolvimento grande e por aí vai. E aí a gente tem um último nível, que é o nível mais difícil de se alcançar, que é o nível relacionado à identidade, né? A identidade organizacional, que aí é o que faz a tua organização diferente de qualquer outra organização, inclusive do mesmo ramo de atividade, por exemplo. Tá? Não existe nenhuma empresa que produz veículos, por exemplo, que seja igual a outra, porque a gente tem aí nesse nível da identidade as diferenças relacionadas aos valores, à cultura e à própria biografia daquela organização. Então, se eu tenho 4 níveis dentro dessa organização e essa organização é formada por pessoas, que conexão é estabelecida entre esses níveis e as pessoas? A gente está falando de pontes que conectam as organizações às pessoas. Vocês concordam que existem pessoas que se preocupam muito mais e que se sentem muito melhor e levam em consideração, inclusive, para escolher um emprego, para se manterem empregadas naquele ambiente e que se sentem muito bem focando exclusivamente no nível dos recursos? Então, é como se você olhasse para a organização e pensasse quanto de dinheiro essa organização me dá, qual é a quantidade de recursos que eu tenho para trabalhar, e esse é o nível que eu valorizo mais. Então, a minha conexão com a organização, ela é relacionada a uma ponte chamada ponte da segurança. Né? Aquilo que me traz mais segurança que está no nível dos recursos. Então, pessoas que tenham esse tipo, que estão transitando por essa ponte, porque a gente muda o trânsito de cada uma das pontes, elas vão dar mais importância para questões que são mais concretas. Aí a gente está falando de reconhecimentos mais relacionados ao fator financeiro. Mas suponha que a pessoa esteja num outro momento ou que esteja uma pessoa que valorize outras coisas. É uma pessoa que valoriza, por exemplo, a forma de trabalhar. Sabe aquela pessoa que curte processos organizados, que se amarra em metodologia e etc. Essa pessoa provavelmente está transitando na segunda ponte do nível dos processos, que é a ponte da dedicação. Então, são pessoas que vão olhar para a organização, vão olhar para o ambiente, vão se preocupar muito com formas organizadas de fazer essa organização se manter viva.
e elas vão valorizar esses processos e esses procedimentos. Tem aquela pessoa que curte o jeito de trabalhar. Eu conheço alguns profissionais que acabam funcionando dessa maneira. Não tem nada de errado transitar em nenhuma dessas pontes. Esse é um ponto importante para você que é líder e para você que é um colega de trabalho que não entende muito bem por que o outro valoriza uma coisa diferente da sua. No terceiro nível, que é aquele nível das relações, a gente está falando de uma ponte que conecta as pessoas, que é a ponte da motivação. Por que da motivação? Porque motivação é uma questão mais intrínseca, uma questão mais do como você está se sentindo e ninguém se sente necessariamente da mesma maneira. Então são exatamente as antipatias e simpatias. Eu valorizo ter bons relacionamentos com as pessoas. Isso para mim, se eu não estiver me dando bem com as pessoas, se eu não estiver me sentindo querido, eu não quero mais estar ali. Então se eu observo que o meu funcionário transita, ou que alguém da minha equipe transita por essa ponte, é importante ter um espaço para se trabalhar essas relações, porque não adianta nada ela ganhar muito bem, ela ter os melhores processos de trabalho, porque ela vai estar dando importância para o trânsito nessa ponte. Então a gente precisa dar atenção para essa ponte da motivação. E aí a gente tem no último nível, que é aquele nível da identidade, que fala da cultura e dos valores da empresa, a ponte da identificação, que é aquele momento, aquele ser humano que quando ele se vê trabalhando naquela organização é como se ele estivesse cumprindo a missão de vida dentro daquele espaço. E isso cria um vínculo e um engajamento muito maior, porque fica até difícil separar o que é organização e o que é a própria vida do indivíduo. É nesse nível que a gente está falando de um engajamento mais aprofundado. Então, as pessoas são diferentes, a gente dá importância às pontes de uma maneira diferente, e dependendo do momento que a gente está na vida, a gente também transita pelas pontes de maneira diferente. O ponto-chave para a gente que está querendo trabalhar bem com relacionamentos e valorizar as pessoas na individualidade é entender que não existe uma melhor e uma pior forma de valorizar o espaço. E saber como é que você se conecta para que a pessoa se sinta valorizada pelo que ela valoriza e não pelo que você acha que ela deve valorizar. Tá bom? Acho que vai ter mais pano para manga aí nessa questão das pontes, porque tem muito material em torno do tema, mas espero que tenha trazido aí pelo menos uma luz de que existem formas diferentes de valorizar e de reconhecer as pessoas dentro da organização e de estabelecer esse senso aí de conexão e engajamento que tanto se fala. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.